A pergunta que eu mais recebo é qual a melhor marca de motor de polpa? Será que realmente existe uma melhor marca ou não? Cada motor vai ter suas vantagens. Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastan, antes de falar um pouquinho desse tema, o tema polêmico, peço para vocês deixem um like, por favor, se inscreva no canal. Bom, para quem não sabe, né, eu sou revendedor de 3 marcas: Mercury, Yamaha e Raidia, mas logicamente eu já tive motor. Meu pai já teve muito motor Suzuki, a gente já conheceu, já teve motor Mariner, já conhece os motores Honda, entendeu? Então tem vários outros motores no mercado e logicamente eu não vou ser hipócrita de dizer que os motores que eu vendo são os melhores que existem. Claro que não, entendeu? Tanto que eu já tive os 3 motores da marca. Hoje, atualmente, nessa circunstância, eu tô com um 60 Race Mercury, 115 VMAX, como foi vendido o barco do meu pai, mas a gente está com 175 Pro XS. São os 3 motores que eu tenho, ou seja, eu tenho 3 motores de 2 marcas, tá? Uma das coisas que vocês têm que entender logo de cara: não existe melhor marca. Sabe por que não existe melhor marca? Porque existe diferentes tipos de utilização. Vou falar aqui um dos pontos que muita gente pensa em comum. Por exemplo, trabalho. Muita gente gosta de trabalho, o 40 dois tempos da Yamaha. É um excelente motor para trabalhar e eu realmente concordo que na linha do 40 e 50 ele é a melhor máquina que tem para trabalhar dos 2 tempos carburados. Mas, consequentemente, o 50 HP 3 cilindros da Mercury para mim é muito melhor para correr e isso não precisa nem perguntar de mim. A concepção do motor e também as pessoas que têm um motor 50 HP Mercury sabem que regulado numa embarcação que seja para andar, ele vai andar, entendeu? Então aqui a gente já vê uma dualidade, já não dá a dizer qual que é a melhor marca. Ah, Lucas, o que que a gente pode falar? A gente tem que entender que as maiores marcas hoje no mercado são a Mercury e são a Yamaha. A concepção do 1530 é parecida, mas não é igual. Primeiramente, se eu for falar do 15, o Mercury sofre a conversão e ele anda mais, só que ele é mais pesado. O Yamaha é um motor nacional, só que é um motor que também tem 5 anos de garantia a mais. Então, você entra nesse ponto, você quer um 15 que ande mais, o Mercury vai andar mais. Você quer um 15 mais leve, o Yamaha é mais leve, ele tem a garantia maior, entendeu? Isso aí já é um ponto de diferença, porque isso é gosto. Lucas, qual que você prefere? Cara, eu gosto de andar mais. É uma opinião minha. Então eu iria num 18 Mercury, mas nada impede de eu ter um 15 Yamaha. Se eu colocar ele nos quesitos, por exemplo, para trabalhar e tudo mais, pô, eu tenho 2 anos de garantia a mais, entendeu? É uma coisa que auxilia. Eu posso comprar através de consórcio, isso ajuda. A gente vai ser liberado do financiamento logo, logo da Yamaha, então eu poderia comprar no financiamento. Então tudo tem ponto positivo e negativo. Tem alguns motores que eu sei que são muito iguais, por exemplo, você pega a 30 e 60. Pô, os motores são muito iguais, tanto Mercury e como Yamaha, velho. São concepções iguais, quase de mesma cilindrada, e é um motor que eu não vou mentir, é realmente gosto. São muito parecidos essas duas potências, quando você coloca no 30 HP 2 tempos e os 60 HP 4 tempos. São, cara, é gosto mesmo. E também entra naquele ponto que muita gente só olha a potência do motor. Cara, o motor tem diferentes fatores: peso, potência, concepção, relação de rabeta, meu parceiro, é uma coisa diferente. Você quer pegar uma coisa aqui? A gente tinha um 250 VMAX. A relação do 250 VMAX é uma relação 1.65. E eu tenho um 250 VMAX me entregando a potência dele, já uma potência quase de 250 HP, próximo dos 5.000 RPM. Enquanto o Mercury, o 250 Pro XS, que tem uma relação mais indireta de 1.75, ele me entrega a potência mais em alta. Porém, o Mercury gira mais. E aí, Lucas? Pois é, olha a diferença, detalhes técnicos. Na teoria, numa faixa de rotação até 6.000 RPM, utilizando a mesma hélice, por conta da relação de rabeta mais direta do 250 HP VMAX, ele anda mais. Mas isso é uma coisa mecânica, não é uma coisa de marca. Entendeu? É a mesma coisa que você querer comparar, por exemplo, eu tenho um City 1.5 aspirado. Eu vou comparar com um Peugeot, com um Polo 1.0 turbo. Qual que é melhor? Cara, são concepções diferentes.
entendeu? É diferente, vários detalhes. Tem motores que se parecem muito, tá? E muita gente fala, Lucas e tal. Tem regiões que o pessoal gosta mais, por exemplo, você pega a região aqui do Amazonas. Aqui no Amazonas o pessoal gosta mais de Suzuki ou Yamaha. Já a gente pega regiões centrais do Brasil e sul, o pessoal ama Mercury. Você pega aqui o Pará, o pessoal adora Yamaha, entendeu? E eles estão errados? Não, não estão errados. Só que vocês têm que entender que também as regiões que têm a tendência de mais gente utilizar uma marca, também tem a tendência de mais gente falar que aquela marca é melhor e também tem mais mão de obra, muitas das vezes, porque a marca que é mais bem falada, com certeza você sabe que é a marca que não é a que menos apresenta problema, é que mais os problemas são resolvidos, tá? Porque eu revendo Mercury e Yamaha e eu já tive que acionar a garantia das duas marcas. Foram resolvidos. Mas já acionei, gente. Motor zero, cara. 90 deu problema. Meu 115 VMAX Yamaha deu problema. 175 do meu pai, Mercury deu problema. 250, 300 Mercury deu problema. 250 Yamaha deu problema. Gente, isso é normal, entendeu? Então não tem como dizer qual motor é melhor. Sim, tem um motor que é mais vendido. Às vezes, por exemplo, você pega uma região aqui, o motor é mais vendido. Então, muitas vezes, ele vai ser mais bem falado. Tem preferências, eu olho questões técnicas. Por exemplo, por que eu preferi um 115 VMAX, cara? Um 115 VMAX, ele tem uma relação de rabeta mais direta e ele trabalha geralmente com hélice de diâmetro menor. Consequentemente, eu consigo aumentar o passo. Tá vendo que é uma questão técnica? Por isso que eu preferi o 115 VMAX. Mas se você tiver um barco de trabalho, um barco que necessite de uma relação mais indireta para ter mais torque, eu posso te garantir que o 115 Mercury é melhor na questão técnica, entendeu? Então, a gente levando essa consideração, porque a gente está falando de duas marcas gigantes, cara. A gente está falando de uma marca de uma americana batendo numa japonesa e vice-versa, entendeu? Então, essas diferenças técnicas tornam cada motor único. Você entra no 250, cara, um é V6 e V8, um tem um bloco 4.2, outro 4.6. Mano, é muito diferente, entendeu? Então, eu tenho minhas opiniões no quesito que eu uso, mas, por exemplo, eu sou um público diferente. Eu sou um cara que, por exemplo, penso no máximo de extrair esportividade do barco, entendeu? Eu penso em extrair o máximo. Então, eu sou esse público. Agora, se você vai perguntar de mim, Lucas, você tem um 115 VMAX, ele é o melhor motor? Pô, cara, se você for trabalhar, o melhor motor para você seria, por exemplo, um 115 Cipro da Mercury, que ele tem 2 anos de garantia, porque é para trabalho, tem uma relação de rabeta mais interessante, uma relação mais indireta com mais torque, é um motor que vai ter uma garantia a mais, é um motor que tem menos giro, então possibilita você não quebrar o motor tão fácil. Tá vendo que cada situação vai ser uma situação diferente, que para mim os dois únicos pontos que realmente para mim é gosto e tipo assim varia, tem gente que fala mal, fala bem, e é uma coisa que não tem muita diferença, é o 32 tempos e o 64 tempos, que são quase iguais. De resto, todo motor vai ser bem diferente a questão técnica dele, entendeu? Eu não tenho igual o cara falar, Lucas, você tá em... Não, cara, se eu pode ter certeza, cara, eu não ia ser besta. Se eu tivesse uma marca preferida, eu ia focar na marca, eu só ia ter motor da marca. Entendeu? Só ia ter motor da marca. Lucas, você queria ter um 60 Race? Queria ter um 60 Race da Mercury. Assim como eu queria ter um 115 VMAX, queria testar o motor. Assim, por exemplo, como eu estou doido para testar um 175 VMAX da Yamaha. Estou doido para testar esse motor. Assim como eu nunca testei, quero testar um 300 Race da Mercury, um 450 perna não, um 400 Mercury que tá lá, um V10, um 500 V8 Mercury, entendeu? Então tem vários motores que eu não testei e às vezes o pessoal fala, Lucas, você se empolga para falar mais do que o motor do outro. Não, isso também é questão de vídeo, cara. Todo motor, pra mim, é um motor. E você tem que lembrar também, sabe uma coisa muito importante pra finalizar aqui? Lucas, aquela pode ter, por exemplo, você pega a 30. Lucas, um 30 anda mais que o outro. Cara, na maioria dos casos, o hélice vai influenciar nisso. Porque os dois motores, geralmente, vão lhe entregar a mesma potência. Só que você vai olhar, um hélice pode ter o mesmo passo, mas o diâmetro é diferente. A angulação do hélice é diferente. Isso muda, meu amigo. O hélice que tiver um diâmetro, uma angulação melhor para a velocidade final, o motor vai andar mais. Entendeu? E se você quer andar mais, você compra um motor que anda mais. Você quer um motor de trabalho, você compra um motor que tem relação mais indireta, um motor que tem mais torque. Essa é a regra geral. E é o que eu sempre falo, e não é hipocrisia, eu falo para todo cliente que vem aqui. Hoje mesmo eu falei para cliente, cara, compra a marca de motor que você tem assistência técnica, que é um dos principais fatores, você tem que ter assistência
assistência técnica, você tem que ter mão de obra e você tem que estar feliz com a compra, cara. Se você quer comprar um Yamaha e você vem pra mim, eu vou falar, compra um Yamaha, cara. Você quer comprar um Yamaha? Imagina você compra um Mercury e dá um probleminha com você, um problema que tá na garantia. Cara, você vai cair de pau em cima da Mercury, porque você tava querendo Yamaha. E também se você comprar um Mercury, se você comprar um Yamaha querendo Mercury, vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Então não existe 100% melhor motor. Lógico que se a gente for levar em consideração os motores super esportivos acima de 300 HP, a Mercury tem muito mais versões, por isso que lá para fora tem muito mais motor com 400 race, com 500 race, com 600, porque a Yamaha não tem motor super esportivo acima de 300 HP. Não tem, pô. Por isso que não usa. Por isso que usa um monte de 500, por isso que usa um monte de 400, por isso que usa 600. A Yamaha tem o 450, que é uma versão offshore, para embarcação, meio que de trabalho em embarcação pesada. Aí quando você vai para os barcos mais pesados e tudo mais, você vê um monte de Yamaha 450 HP, entendeu? E lógico, se olhar vídeo de americano, vai ter um monte de Mercury, porque, meu amigo, o americano quer comprar um motor que é fabricado lá. O americano não quer comprar japonês, quer comprar motor lá, meu amigo. Os caras pensam assim, é assim que se pensa. Enquanto é mais fácil você ver japonês comprando em vez de Yamaha, Honda, porque também é japonês, entendeu? Então tem todo esse fator. E muita gente me pergunta sempre, não tem, cara, é uma pergunta muito complexa você falar qual que é o melhor motor. Cara, são muitos detalhes. Você tem que saber qual vai ser, você tem que saber os hélices, você tem que saber qual vai ser o uso do barco e tudo mais. E aí sim, talvez tenha um motor que se encaixe melhor para você, não qual é a melhor marca. Entendeu? Tô fazendo esse vídeo porque muita gente me pergunta, cara, eu não tenho. Ah, Lucas, eu tenho motor específico que eu prefira. Esportividade, eu tenho 115 VMAX, eu estou preferindo no momento. Mas 60, eu quero fazer um barco com meu 60 Race. Ah, mas entre os dois 60, para mim anda igual, velho. Anda igual. O qual você conseguir comprar uma hélice que dê mais giro e que o motor consiga um passo maior, vai andar mais, entendeu? Então são questões além só do padrão que vem, tá? Então, chega de enrolação aqui que eu já falei bastante para vocês, só para vocês entenderem. Não tem marca de preferência, tá? Eu tenho vontade de testar todos os motores e cada motor se encaixa melhor, entendeu? Cada motor se encaixa melhor, cada motor vai ter sua especificação. Aí sim, tem um motor que agrada mais especificações que eu normalmente. Por exemplo, o cara vai pescar, o cara prefere um barco mais pesado, então um 15 que é mais potente que é um 18 Mercury vai ser melhor. Mas isso é lógico, não tem que eu vir aqui e falar, é uma questão técnica lógica, entendeu? Enquanto você quer um 15 mais leve para carregar, um motor que consideravelmente vai ser às vezes mais econômico num barco leve, o Yamaha é melhor. Ah, e eu quero mais garantia, eu quero mais segurança. Pô, Yamaha.